Deus que sonda o nosso coração, que nos guia. Ele é o nosso pastor. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. É isso que Ele quer fazer, Ele quer te guiar. Te guiar para águas tranquilas. Ele quer cuidar de você, da sua vida, do seu futuro. Que você decida isso hoje. Eu quero que Ele seja meu pastor, hoje e sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa
não me faltará. Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Como é bom estar com vocês mais uma vez para juntos adorarmos, exaltarmos, louvarmos o nosso Deus. É meu desejo que vocês estejam também compartilhando dessa live, convidando a sua família, os seus amigos, ajudando os irmãos que têm dificuldade para a glória do Senhor Jesus. Eu quero saudar os nossos irmãos que estão conosco. Deixa eu começar aqui. Olha, Leila Galvão. Acho que, se eu não estou enganado, é a mãe do Samuel. Né? Se eu estiver enganado, vocês me ajudam aí, hein? Do adolescente Samuel. Graça e paz, minha irmã. Graça e paz, presbítero Hamilton, Hamilton, comedor de pastel. Evangelista Lindomar também com a gente. Deus abençoe muito, irmão. Ele e a Isabela. Olha que dupla dinâmica. Lindo e Isabela. Olha, linda e bela. Nosso irmão Diácono Monteiro. O presbítero Adalberto também. Graça e paz, boa noite. Olha o Tiago Loures. Agora eu sei, o Tiago do Hamilton. A irmã Vani com a gente. Deus abençoe, boa noite. O Diácono Carlos. O Madu Geraldo é o irmão da Nair, né? Eu falo Dona Hamilton. Ô, seu Geraldo, que bom ter o senhor com a gente. Deus abençoa muito sua vida, viu? O senhor é bem-vindo. E a palavra de Deus continue falando no seu coração, viu? Nós temos aí Eunice. Ei, Eunice, que bom, viu? Ter a Eunice com a gente. Boa noite, Eunice. Temos também a Heloína Firmino. Eu já estava confundindo, viu, Heloína? Seu irmão, não sei se ele está na Bahia ou se ele já está aqui já. A Maria dos Reis, ô irmã Maria dos Reis. Nós vamos orar, irmãos, pela irmã Maria dos Reis. Ela ligou para mim à tarde, nós oramos juntos. A sua saúde está sendo tratada, está na expectativa de ter infectado pelo Covid-19. Então nós vamos orar pelas dos reis, minha amada mãezona, pedir a bênção de Deus sobre a vida dela. Hoje nós oramos juntos, né, e ela pediu, ela compartilhou comigo e eu pedi se pudesse compartilhar com a igreja, né? Então nós vamos orar pela nossa irmã. Temos a Camila Ramos. A Camila é a mulher do Tiago do Hamilton. Oi, Zilda, boa noite, minha irmã. Boa noite, meu filho amado Tiago. Lembra de convidar os adolescentes, Tiago. Você é o presidente deles lá, cara. Da UPA, hein? A nossa irmã Elda, né? Ali, abençoe seu lar, minha irmã, graça e paz. O Wellington. Ô, Wellington, você tá na Bahia, você fala. Você tá aqui, você fala também, viu, crente? É um presbítero nosso. Temos a Edilene Soares com a gente também. Graças a Deus de ter os irmãos conosco. Ô, minha mulher, a Renatinha, minha esposa amada. Oi, Cidinha. Que bom te ver aqui, Cidinha. Graça e paz, minha irmã. Né, tava passando, não te vi. Olha a Cidinha Lima. Deus abençoe muito a vida da senhora, minha irmã. Né, graças a Deus. Oi, Rebeca. Rebeca também dando uma boa noite. Né, Deus abençoe sua vida também, Rebeca. E nós vamos orar, meus irmãos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus. É aniversário também da Sofia hoje, né? Até anotei aqui para não esquecer. De manhã era para me ter falado. Deus abençoe a Sofia. A Sofia é a filha do Carlos, né? O diácono Carlos. Então nós desejamos que Deus abençoe sua vida, viu, Sofia? Cresça nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá? Feliz aniversário para Sofia. Essa semana, muitos irmãos fizeram aniversários também. O Ivan fez aniversário ontem. Nós comemoramos também o aniversário do diaconato, né? Eles comemoram-se o dia dos diáconos e nós estamos satisfeitos, meus amados irmãos, pela vida dos diáconos, né? E eu prometi que eu estaria lendo o salmo que eu orei com eles e por eles, né? Na semana. Mas nós temos a Tainara também, adolescente. Aí sim, hein, Tainara? Deus abençoe. Um abração para você. Seu pai está em casa, sua mãe, compartilha com eles, tá?
Ó, o Onésimo também com a gente. O Onésimo é titular, já estava sentindo falta. O Onésimo é presbítero nosso, né? O irmão, eu brinco, dupla residência, né? O presbítero Onés. Graça e paz, Onésimo. Deus abençoe muito o senhor e a Jô, tá bom? A Jô também. Semana eu fiquei de aí, não consegui aí, mas vamos ver se a gente consegue, tá bom? Meus irmãos, abra a palavra de Deus no Salmo 90. Salmo 90. Eu sei que a maioria, né, já vi casa até de crente, o Salmo 91 aberto, né, em concorrência com o Salmo 23, que é o Salmo que nós vamos estar estudando essa noite, meditando essa noite. O Salmo 90, eu quero ler, irmãos, o versículo 13 até o versículo 17. Esse salmo eu quero referendá-lo, né? Eu quero, é claro, a exaltação é a Deus, ao Deus soberano, mas apresentar a nossa alegria, a nossa simpatia, nosso amor pelos diáconos da quarta igreja. Eu estou impactado, meus irmãos, pelo trabalho desses homens. Hoje todos eles estiveram conosco de manhã, e aí o presbítero Diomar esteve conosco, nós oramos com eles, né, pelo dia do diácono, e somente um diácono, que é o irmão mais idoso, o diácono Valdir, que não estava conosco. E eles têm sido uma bênção para a igreja tem sido uma bênção, eu louvo a Deus, eu falei na quarta-feira, pelo trabalho, né, das mulheres, as mulheres fazem um trabalho diaconal maravilhoso na SAF da nossa igreja, e eles têm socorrido muitas famílias com cestas básicas, né, têm atendido ainda, a nossa igreja tem, pela graça e pela misericórdia de Deus, abençoado muitas famílias, e eu louvo a Deus pelo carinho, pelo empenho dos nossos diáconos. Assim diz a palavra do Senhor, olha, Salmo 90, o versículo 13. Eu vou ler Salmo 90, versículo 13. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alega-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo de Moisés. Olha, a oração de Moisés. E ele vai tratar, meus irmãos, da graça de Deus em poder socorrer com misericórdia os seus servos. E ele chama essa misericórdia de socorrer com compaixão todos os dias. É claro que existe o contexto, Moisés percebe a dureza do coração humano e percebe Deus punindo aqueles que eram ímpios, aqueles que eram rebeldes, mas ele clama para que Deus venha ter compaixão dos seus servos, para que Deus venha trazer alegria, mesmo pelas aflições que eles passaram, pelas dificuldades que eles enfrentaram ao caminhar 40 anos no deserto. E nós percebemos que Moisés faz uma coisa fantástica, meus irmãos, e aí eu quero compartilhar uma breve reflexão em homenagem aos nossos diáconos. Ele diz: aos teus servos apareçam as tuas obras e a teus filhos a tua glória. Moisés, ele pede que as obras de Deus venham ser reveladas, venham aparecer. Ele reconhece que tudo aquilo que aconteceu na vida, na sua jornada, e tudo aquilo que ele fez não foi nada, mas ele pede para que Deus venha revelar as obras de Deus. Meus amados diáconos, continuem nesse exercício maravilhoso, abençoador. É uma obra de Deus. O próprio Jesus disse que naquele dia, quando nós nos encontrarmos com ele, ele vai dizer que ele estava nu e nós o vestimos. Ele estava com fome, né? E nós demos de comer para ele. Ele estava preso e fosse visitar, né? Ele fala na questão da viúva, do órfão. Então esse trabalho é as obras de Deus, e aí ele fala, para que mostrem a tua glória. É a glória de Deus, é como nós estudamos de manhã, a luz que o crente transmite não é a luz dele, mas é a luz de Jesus, é a luz de Deus.
E esse trabalho, meus irmãos, de vocês, diáconos, é um trabalho para a glória de Deus, para a propagação do Evangelho, do amor de Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Deus abençoe muito a vida de todos os nossos diáconos. E ele diz: seja sobre nós a graça do nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, quem é cheio de graça é cheio de fé. E quem tem fé tem obras. Quem tem fé se compromete em socorrer do próximo, se compromete em participar dos trabalhos, das atividades da casa do nosso bom Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus, orar, agradecendo a Deus pelos diáconos, que no dia 9 a Igreja Presbiteriana comemora, né, a data dos diáconos, representando essa data festiva. Vamos orar pela vida da Sofia, agradecendo pelo ano de vida que o Senhor concede a essa serva, e orar pela irmã Maria dos Reis. Ela está firme, meus irmãos, alegre, né, para poder enfrentar, está medicada. Ela precisa da nossa atenção, das nossas orações, e nós vamos fazer isso agora, nesse momento. Eu esqueci de perguntar, né, mas se tiver algum pedido de oração também, né, eu posso orar pelos irmãos, né, eu estou procurando estar com vocês também ao vivo e ver se tem algum pedido de oração. Eu vou colocar também junto com essas orações que eu estarei fazendo agora. Isso. Depois no final do culto eu dou uma olhada ainda para poder orar. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. O pastor que tem, ó Deus, nos acompanhado, o pastor que tem sustentado a nossa vida, tem nos guardado, tem, ó Deus, pelejado por nós e em favor das nossas vidas. Louvado seja o Senhor, ó Deus, porque tua serva Sofia completa mais um ano de vida. Abençoa a vida dessa tua serva, que ela cresça na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Deus, a sua fé, abençoa seu lar, sua família, sua saúde, Deus. Peço também, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa os nossos diáconos, ó Deus, teus servos que têm trabalhado para o Senhor e pelo Senhor, ó Deus. Abençoe que eles possam, no serviço a Ti, ó Deus, enfrentar as dificuldades, muitas vezes a ingratidão, muitas vezes a falta de simpatia e até, ó Deus, de membros da nossa igreja. Ajude teus servos a olharem sempre para o autor e consumador da fé e fazerem e realizarem a Tua obra com alegria, com simpatia. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um amor sempre redobrado pela vida deles, uma compaixão, ó Deus, mostrar zelo, mostrar também amor, ó Deus, compaixão pela vida desses teus servos que tanto têm trabalhado na tua casa. Pai querido, clamo pela tua serva Maria dos Reis. Sustenta a saúde da tua serva, Pai amado, em nome de Jesus. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Rei dos Reis. A Maria é uma serva do Rei Jesus. Abençoa a tua serva, Deus. Proteja a tua serva. Ó Deus, esteja, ó Deus, em nome de Jesus, trazendo a cura, ó Deus, para a vida da tua serva e de outros tantos irmãos que estão sofrendo disso. Envia também o consolo, Deus, para as famílias que estão sofrendo, Pai, por esse momento tão difícil da Covid-19. Muitos estão enlutados. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. E abençoa a nossa vida, abençoa os irmãos que estão conosco, abençoa a vida do seu Geraldo, o irmão da nossa irmã Nair, abençoa tantos outros que têm ouvido a tua palavra, Deus, que o Senhor possa profundamente, Deus, particularmente, falar a vida de cada um deles. E abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós temos também a irmã Marluce, a nossa irmã Margarida. Nós temos o Decilau Gomes, é meu amigo no Facebook, ele era da 9ª IPB de Uberlândia. Deus abençoe também, irmão Decilau, graça e paz. Graça e paz a nossa irmã Lenir Maia, também com a gente. Meus irmãos, abram a palavra de Deus. Eu creio que é o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. Abra a palavra do Senhor no Salmo 23.
Salmo 23. Nós estamos estudando, eu louvo a Deus pela vida da Heloína também, nossos adolescentes, eles já decoraram o Salmo primeiro, já decoraram os 10 mandamentos, já decoraram agora, semana que passou, o Salmo 23. Aí nós vamos passar mais uma vez o Salmo 23, e eles estão decorando também o Salmo 121. Aí nós temos escolhido alguns salmos, alguns textos, e eles têm decorado. Eu louvo a Deus pelos nossos adolescentes, né? A Tainara, o Tiago está com a gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, estudando e guardando a palavra do Senhor na mente e guarda no coração também, né? Decorando, meditando nessa palavra. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu tenho o desafio de uma vez por ano pregar no Salmo 23. E a perspectiva nessa noite, na realeza desse salmo, eu quero falar na vida daquele de quem Deus é o pastor. E essa é a mensagem que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Meus amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, o Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A grande maioria das pessoas do mundo inteiro, crentes e até descrentes, eles conhecem o Salmo 23, que é o Salmo do pastor. Quem não conhece as palavras, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Muitos conhecem essa palavra. Certamente você já encontrou essas palavras ou o conteúdo dessas palavras, desse salmo, em vários lugares. Adesivos de para-brisas de carros, para-choques de caminhões, estampas de camisetas, quadros de paredes e daí por diante. O Salmo 23 é muito conhecido porque é o salmo preferido para ler em diversos momentos da vida. Ele se enquadra, como se fosse falar, ele é bombril. É um salmo que mostra a grandiosidade de Deus. Nós vemos o Salmo 23 nos aniversários, festas de casamentos e até em funerais. É lido o Salmo 23. Muitos conhecem e gostam das palavras do Salmo 23. Nós vemos diversas canções também são entoadas no Salmo 23. Mas a questão a ser feita é a seguinte, meus amados irmãos. Será que todos conhecem o Salmo do pastor? Será que eles conhecem quem é o pastor desse salmo? Todos podem realmente confessar as palavras desse salmo? É uma outra pergunta importante. Será que todos podem? Todos podem dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Ao afirmar com confiança, meus amados, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem pode dizer essas palavras? O Salmo 23, irmãos amados, é um salmo de confiança em Deus. São palavras proferidas por um crente, por um cristão que conhece a confiança no Senhor. O Salmo 23 é uma confissão de fé, de qual o cristão deposita a confiança, o cuidado e na proteção de Deus. No Salmo 23, o salmista usou duas figuras para expressar a sua atitude de confiança. A primeira, ele mostra a figura do pastor que concede repouso, proteção, direção e consolo para o rebanho que está sob os seus cuidados, do versículo 1 até o versículo 4. Ele mostra também a figura do anfitrião, que recebe com honra o hóspede em sua casa, oferecendo-lhe um grande banquete.
e ungindo-o com óleo. Ambas essas figuras, além de expressar a confiança do salmista, evidenciam, meus amados irmãos, o cuidado e a bondade de Deus para com aqueles que neles confiam, para aqueles que lhe pertencem. D.A. Carson, o grande expositor teológico, bíblico, professor do Canadá, ele diz o seguinte, D. Carson, esse salmo traz um testemunho triplo, nada me faltará, não temerei mal nenhum e habitarei. Olha, nada me faltará, não temerei mal nenhum e habitarei. E ele traz a questão do companheirismo e do convidado do anfitrião. E ele ensina, meus amados, a providência de Deus. Indica situações que ocorrem na vida, e essa é a perspectiva que eu quero tratar com vocês nessa noite. Mostra a proteção ao longo do transcurso dessa vida, a sua provisão que é agora e é para sempre. Nós podemos confessar com confiança as palavras do Salmo 23, pois conhecemos não apenas, o pastor, né, o Salmo do pastor, mas principalmente o pastor do Salmo. As palavras do Salmo 23 têm um profundo significado para aqueles que creem em Deus. Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas do seu rebanho, com tais que estão peregrinando nas veredas desse mundo. Nessa peregrinação, nós necessitamos depositar a nossa confiança em Deus. O nosso pastor, o Senhor é o meu pastor. Amados irmãos, a vida de quem Deus é o pastor. Esse é o tema que eu quero estudar com vocês nessa noite. Como que é a vida de quem Deus é o pastor? Em primeiro lugar, é uma vida dinâmica. O versículo 1 até o versículo 3 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amados, com base no Salmo 23, nós precisamos entender a nossa peregrinação, à luz da figura de um rebanho que está sendo conduzido por um pastor. O Salmo 23 ele foi escrito por Davi. Davi foi um pastor que antes de conduzir o povo de Israel como um rei, ele conduzia um rebanho de ovelhas como um simples pastor. É interessante a história de Davi. Nós vemos, meus irmãos, que o profeta Samuel é chamado para ungir um dos filhos de Jessé e apresenta todos os mais fortes, os grandão e até os mais belos, né? Os mais bonitos. E aí, de repente, um de só menos importância está lá cuidando de ovelhas, né? Está lá no campo. E aí chega franzino. E aí unge Davi como rei. É interessante que quando Davi vai levar comida para os seus irmãos, nós vamos ver que Golias está insultando o povo e todos eles com medo. Agora os bonitos, os fortes ficaram todos com medo. Todos eles com medo. E aí ele fala: quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo? O Senhor dos Exércitos. E ele vai contar: olha, eu já protegendo as minhas ovelhas, eu já matei um urso, matei um leão. Depois você lá lê esse 1 Samuel 17, do versículo 33 em diante. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 33 em diante. Depois você pode ler essa história de Davi. O pastoreio das ovelhas, meus irmãos, quando nós olhamos para esse pastor que escreve, Davi, Calvino vai dizer que essa realidade de Davi escrever agora mostra a segurança que ele teve na sua peregrinação, na sua caminhada. Ele está satisfeito e feliz e agora ele escreve da sua satisfação, do seu gozo de ser uma ovelha do pastor. Um pastor, Davi, chamando a excelência do grande pastor, do supremo pastor. O pastoreio era uma atividade comum no meio do povo de Israel, meus irmãos, o pastoreio de ovelhas, né? O pastoreio de ovelhas. Davi conhecia muito bem o trabalho de um pastor. E a sua tarefa como pastor era conduzir o rebanho de um passo para o outro, a fim de providenciar alimento para as suas ovelhas.
e é bem na perspectiva de um aprisco seguro, um lugar de segurança para tirar daquele sol escaldante do deserto, onde as ovelhas poderiam padecer, sofrer, trazer água. Ele sabia, meus amados irmãos, dos perigos das ovelhas e os perigos que elas teriam que enfrentar. Também era seu dever proteger as ovelhas dos perigos, como já falei, animais ferozes. Ele estava à procura de pastos verdes. As ovelhas, elas tinham que caminhar então, e o pastor estava junto com elas, caminhando com elas, liderando as ovelhas. E nessa caminhada era necessário passar por caminhos pedregosos, subir montanhas e também descer por meio de vales sombrios. A região de Israel, meus amados irmãos, era uma região geograficamente acidentada. Ela não é ainda um lugar, uma geografia acidentada, cheia de pedras, montanhas, penhascos. Havia muitas montanhas, vales sombrios, vales escuros. As ovelhas, então, eram animais sensíveis, que facilmente se assustavam, e principalmente quando passavam por vales escuros. Elas tinham que confiar no pastor que as conduzia. Meus irmãos amados, olhando para a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa peregrinação, nós somos um povo que devemos enfrentar os desafios da nossa peregrinação, do nosso dia, nosso tempo que se chama hoje. Cada cristão é uma ovelha que está peregrinando pelas veredas desse mundo. E essa peregrinação nem sempre será por caminhos planos e nem sempre será por pastos verdejantes. Mas há também montanhas e vales a serem transpostos. Nenhum crente vai conseguir, amados irmãos, caminhar nesse momento sem enfrentar dificuldades e principalmente sozinho. Nenhum cristão caminha sozinho. Todos precisam do cuidado e da proteção de Deus para prosseguir a sua jornada, a sua peregrinação. É necessário que todos os crentes em Cristo Jesus, crentes peregrinos, depositem toda a sua confiança em Deus, principalmente, meus irmãos amados, diante dos perigos e males que podem encontrar em sua peregrinação. Conforme Calvino, meus irmãos, nós olhamos também que esse pastor que está sustentando as suas ovelhas, águas tranquilas, ele está refrigerando a alma e guiando pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele vai mostrar a grandeza desse soberano pastor. E aí nós vamos ver, e ele afirma que é um dever de um bom pastor nutrir as suas ovelhas quando elas adoecem ou enfraquecem, assisti-las, defendê-las. Davi declara que essa era a forma em que ele era tratado por Deus. Olha, a restauração da alma, é isso que Davi está falando, meus irmãos. Segundo a nossa tradução, a conversão da alma, segundo literalmente traduzido, Calvino diz, contém a mesma essência do que dizer tornar-se novo ou restabelecido. O crente na sua caminhada, ele infelizmente pode tropeçar como Davi tropeçou, foi restaurado por Deus e é o homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, uma das grandezas, como nós olhamos para o soberano Senhor e pastor das ovelhas, é que ele se importa com todas as suas ovelhas. E glória a Deus por isso. Diferente de nós, que muitas vezes, infelizmente, irmãos, procuramos descartar as que são doentes e abatidas. Derek Kidner, um grande teólogo, também diz, comentarista bíblico, que uma interpretação sadia desse segundo versículo e terceiro refere-se não só às ovelhas desgarradas e abatidas, e sim àquelas que necessitam arrepender-se e converter-se. Deus cuida das suas ovelhas abatidas, fracas, mas daquelas que precisam se arrepender do pecado e converter ao Senhor. Irmãos, em nosso contexto, quando nós aplicamos essa palavra, parece haver uma interação de dois sentidos, que é reconduzir ou trazer uma revivificação da ovelha, que a ovelha deve ser retratada, uma renovação mais profunda do homem com Deus.
E por mais espiritualmente perverso ou enfermo que ele esteja, distante, porque pecou e se afastou da obediência, em rebeldia, essa transformação, ela consiste em sustentar o bom nome de Deus, que nos transforma em novos homens e cujos caminhos serão dele. Ele é o pastor que refrigera a alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Meus irmãos, Deus faz porque ele nos ama. Ele sustenta o seu nome, a sua palavra, em conduzir as nossas vidas. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jesus morreu, meus irmãos, para salvar o pecador arrependido. A perspectiva de restaurar a vida. Mas em segundo lugar, nós vemos, em primeiro lugar, que a vida daquele de quem é o pastor é uma vida dinâmica, tem uma caminhada, uma trajetória, e não é fácil. Mas nós vemos também essa vida, em segundo lugar, é uma vida árdua. Meus irmãos, e é importante você pensar nisso. Uma vida árdua denota dificuldade, denota intranquilidade e desafios. Todos nós temos que matar o nosso leão e o nosso urso todos os dias, como Davi fez também. Nós temos que enfrentar as nossas próprias dificuldades. A exemplo de um rebanho, meus irmãos, de ovelhas, nós estamos sujeitos também a andar por vales sombrios. Então, olha o versículo 4 comigo e o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. É por essa razão que nós vamos entender, meus irmãos, que nós podemos enfrentar as dificuldades. Cristo vai dizer, toma a sua cruz e siga-me. Nós devemos confiar naquele que está conduzindo as nossas vidas. E a expressão é aquele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E vale da sombra da morte é uma expressão muito forte, meus amados. Ela aponta para trevas profundas. Poderíamos pensar, por exemplo, numa grande escuridão que há e no final de um poço bem profundo. Essa expressão também é usada na Bíblia para referir-se à morada dos mortos, que é um lugar de densas trevas e escuridão. Ninguém gosta, meus irmãos, de ficar num lugar muito escuro. Trevas provocam medo nas pessoas. A função da luz é trazer claridade, é claro, mas é trazer segurança, conforto, calor, vida. E o vale da sombra da morte. De manhã nós estudamos sobre a luz. No entanto, meus irmãos, nós não estamos livres de enfrentar ou de termos que passar pelo vale da sombra da morte. Nós não estamos livres da escuridão. Infelizmente, por causa do pecado, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte também. O salmista reconhece isso quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o contexto do Salmo 23, meus irmãos, a expressão vale da sombra da morte é uma figura que aponta para a realidade de terríveis perigos e males que o crente ele pode experimentar durante a sua peregrinação nessa vida. Davi deixa bem claro que os crentes não estão isentos dos perigos, das dificuldades, dos males, das surpresas e das doenças que essa vida pode nos acometer. Eles podem sofrer os males dessa vida. Não é pelo fato de que você é cristão e de ter Deus como seu pastor, meus irmãos, que as pessoas e os males dessa vida e desse tempo presente, deixarão de existir na sua vida. O próprio Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu vencei o mundo.
que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, nós não devemos pensar e nem ensinar, como muitos aí por lá fora estão ensinando, dizendo que se você tornou um crente, né, entre aspas, né, um crente, e você agora os problemas acabaram para a sua vida, você não pode mais sofrer mal nenhum, nem perigo algum. Eu tenho ouvido noticiários de que muitos que enfrentaram, inclusive na China, você viu lá, cristãos que inventaram de ir lá orar pelo Covid lá e pedir para que Deus repreendesse, e aí morreram aquela frota de cristãos que foram, né, confiados. Ah, meus amados, nós podemos passar e enfrentar. Para o crente, a peregrinação dele tem um tempo, e Deus sabe o tempo. Ele não deve ter medo do final do propósito de Deus, ou do final do propósito de Deus na sua vida. Porque ele se prepara, ele peregrina para ir para o céu. O lugar dele não é aqui na terra, ele é um peregrino. E ele tem que entender que ele tem que enfrentar as circunstâncias. Os problemas não acabaram para você. Se alguém ensinar que você não vai ter nem dor de dente mais, isso é mentira, não é o que a Bíblia ensina, isso é pecado. Conforme a Bíblia, meus irmãos, estamos sujeitos a andar pelo vale da sombra da morte e a enfrentar os perigos da nossa peregrinação. Olha, um grande exemplo disso é um irmão nosso do passado, profeta Jó, viu, nossa irmã Nilza? O profeta Jó, ele foi acusado de estar em pecado por seus 3 amigos. E é linda a história. Depois você lê na sua casa, Jó, capítulo 42, versículos 7 a 9. Deus fala para Jó, olha, Jó, vai lá e ora pelos seus amigos. Jó vai interceder pelos amigos dele ainda. Achando que Jó estava em pecado, porque estava acontecendo um monte de coisas ruins, né? Ele passando pelo vale da sombra da morte. Meus irmãos, os perigos e males que poderíamos experimentar na nossa peregrinação, quais são eles, meus irmãos? Nós podemos citar alguns: a fome, doenças, desemprego, outras calamidades públicas como o Covid-19, né? O H1N1 que já vencemos, dengue, tantas outras pestes que já passaram. Podemos sofrer pelo vale da sombra da morte, secas, cheias, tempestades, tsunamis, problemas familiares, morte e outros males que podem nos afligir. Todos esses males e perigos constituem o vale da sombra da morte pelo qual nós estamos sujeitos a andar e a sofrer durante a nossa peregrinação. Sejamos mais específicos, amados irmãos. Pense, por exemplo, olha só, na situação de um jovem crente que foi acometido de uma gravíssima doença, como um câncer, e está com os seus dias contados para morrer. Como é terrível isso. Eu tenho lá em São Paulo uma família que eu amo, e eu vou visitá-la semana que vem, pela graça de Deus. Acabei esquecendo de falar que estarei tirando 10 dias de férias a partir de sexta-feira. Nosso presbítero Alberto vai ficar com os cultos à noite, né? E de manhã o evangelista Lindomar e também os estudos de quarta-feira. E eu vou visitar essa família que eu amo, uma menina dessa família, deve ter hoje uns 30 e poucos anos, está com câncer nos pulmões e está lutando. E como é difícil enfrentar isso. Meus irmãos, nós temos que trazer para a nossa vida o que é entender a questão do vale da sombra da morte. É um pai de família, está desempregado, né, sem condições de enfrentar a família. Ele está andando pelo vale da sombra da morte. E olha agora que nessa questão do Covid-19, quantas pessoas estão enfrentando isso agora? Podemos olhar para os pais ainda que sofrem, os filhos se perderam em drogas, estão em companhias de gente rebelde. Perigos que assolam crentes e descrentes. É inevitável, meus irmãos, que eles venham para todos. Mas há uma grande diferença. Sabe qual é a grande diferença, meus irmãos? A grande diferença está na atitude de ambos diante da sombra da morte, do vale da morte. O descrente, embora necessitando do descrente, ele não deposita confiança em Deus, pelo contrário, ele acaba culpando Deus pelas
vicissitudes, pelos seus desapontamentos, pelas desgraças. E no meio dos perigos e males que lhe sobrevêm na vida, ele chega a murmurar, a blasfemar contra Deus. Também sente um grande medo do mal que lhes acontece, pois não conhecem nem confiam em Deus, aquele que é maior que o mal e que tem o poder para transformar o mal em bem em favor dos seus filhos. Agora o cristão, o crente em Jesus Cristo, porém diante do vale da sombra da morte que ele está passando, ele confessa com toda a confiança: não temerei mal nenhum. E como foi maravilhoso, irmãos, conversar com a irmã Maria dos Reis. Olha, pastor, o médico disse que pode ser Covid, já estou medicada, mas eu estou confiando em Deus. Eu falei, glória a Deus, Maria. E eu brinquei, Maria dos Reis, Maria dos Reis, Maria do Rei Jesus Cristo, do Rei dos Reis. O crente não tem mal nenhum, ele enfrenta. Eu gosto muito, irmãos, de uma imagem que tem uma coruja, como se estivesse vestindo uma calça, e ela diz assim, olha, quando eu tenho medo, eu finjo que tenho coragem e enfrento. Tem sido a minha vida como pastor. É claro que nós temos medo como prudência. Existe um temor, uma ansiedade. O crente pode sofrer, mas ele coloca a sua ansiedade nas mãos de Deus. Nas mãos do nosso Salvador. E ele enfrenta os desafios. Ele enfrenta as dificuldades. Ele confia em Deus, o seu pastor. O pastor que cuida de todas as suas ovelhas. Meus irmãos, nós podemos enfrentar o vale da sombra da morte. Porque nós estamos firmados na confiança que nós temos no nosso Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É claro que não vai faltar perigo, não vai faltar decepção na sua vida. Mas o faltar aqui significa eu tenho uma satisfação, porque o Senhor está comigo. Ele é a minha providência, o meu sustento. Ah, meus irmãos, ele não tem medo de andar no vale da sombra da morte, nem de enfrentar o perigo do vale, aquele que confia que o Senhor está com ele. Esses vales escuros que o crente enfrenta não infundirão nele o medo. A sua confissão, a sua profissão de fé é firme. No meio do vale da sombra da morte, ele vai dizer, não temerei mal nenhum. E por que que o crente, o cristão, ele não teme o vale da sombra da morte que ele está passando, meus irmãos? Porque ele confessa a sua confiança no Senhor. A sua confiança é não temerei mal nenhum. Ele se baseia no Senhor e não nele mesmo. A sua base é o Senhor, meus irmãos, porque tu estás comigo. Porque é o pastor que guia em todo momento, especialmente quando ele está andando pelo vale da sombra da morte. Quando ele estiver sendo afligido, pressionado pelos perigos, pelos males, por toda essa peregrinação e essas dificuldades que na peregrinação são apresentadas. Vamos contextualizar. Olha, as pessoas que são professores estão sofrendo agora com a falta dos alunos e com certeza o pagamento vai diminuir. Com certeza, como está sendo difícil para os professores. Meus irmãos, as pessoas que trabalham trabalho liberal, né? As pessoas que trabalham sem registro, como estão sofrendo? Muitos estão sofrendo, enfrentando agora esse vale da sombra da morte. E nós somos chamados, irmãos, para poder orar a Deus em favor da vida deles e de mostrar a confiança que nós temos em Deus e apresentar esse Salvador. Jesus é o Salvador, o nosso pastor. O crente não confia em si mesmo para prosseguir na sua peregrinação, mas a confiança está no Senhor. O Senhor é o seu pastor, aquele que guia, aquele que está presente na sua vida, porque tu estás comigo. O cristão não confia num Deus distante, mas num Deus que está presente e operante na sua vida, porque tu estás comigo. A palavra, meus irmãos, que Davi usa para poder chamar a atenção, o termo comigo transmite a ideia de comunhão, companheirismo, aponta para alguém que está sempre junto da outra pessoa, mantendo uma comunhão estreita com ela. Pense na figura do pastor, um pastor que não abandona as suas ovelhas, mas está sempre junto delas. Assim é o Senhor. Deus jamais nos abandona, meus irmãos, e jamais nos abandonará. O próprio Jesus diz que as ovelhas que Deus envia a ele, que o Pai envia a ele, ele jamais há de abandoná-las. Assim é, meus irmãos, a palavra, um Deus presente que guia as nossas vidas na nossa peregrinação. A palavra está conosco, revela
os mandamentos de Deus, que guardemos os seus mandamentos, conforta-nos as suas promessas maravilhosas, em meio à nossa peregrinação, especialmente pelo vale da sombra da morte. Podemos confessar com toda a confiança, meus irmãos, que Cristo é o nosso bom pastor que está conosco, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, João 10. João 10, 10. É importante, meus irmãos, a palavra vara e o seu cajado nos dão consolo. A questão de vara, meus irmãos, e o cajado são instrumentos importantes para o trabalho do pastor. A vara é uma peça bem dura que serve como instrumento de defesa, instrumento para segurança para a ovelha. E com esta vara, o pastor defendia as ovelhas de animais ferozes. O cajado, por sua vez, é uma vara mais longa que contém uma curva na ponta, né, e vai puxar as ovelhas pelo seu pescoço, vai dirigir as ovelhas que tenham caído em algum buraco durante a sua caminhada. Era um motivo de grande consolo e alegria para as ovelhas quando a ovelha era protegida de animais ferozes. E fazendo uso da vara também, conduzia com o cajado que tirava do buraco quando caíam. E a vara, meus irmãos, o cajado, quando olha a sua extremidade um pouco mais grossa, para dar apoio. E o apoio para colocar o crente no equilíbrio. O apoio é para poder ajudar, sustentar, cuidando do outro. Historiadores dizem que a ovelha rebelde, o pastor pega aquela parte que é mais grossa, quebra as pernas da ovelha na disciplina, porque a ovelha é rebelde, e aí ele vai tratar da ovelha com as suas próprias mãos, dando a água e o alimento. E aí a ovelha que não está ouvindo o pastor, está distante do pastor, ela vai aprender durante esse cuidado do pastor a amar do pastor. E quando ela for curada, que as pernas foram quebradas, ela vai ouvir o pastor e vai caminhar com o pastor. Ah, meus irmãos, Deus em nenhum aspecto deixa carente o seu povo e principalmente as suas ovelhas, visto que sustenta com o seu poder. Ele revigora, ele nos vivifica, ele desvia das nossas vidas tudo que é prejudicial, para que ele possa andar por veredas confortáveis, em planura e retitude. Entretanto, para que não fosse atribuído nada propriamente digno e meritório, olha o que Davi diz, aí Calvino afirma que Davi diz, entretanto, a bondade de Deus, como sendo a causa de tão grande liberalidade, declarando que Deus lhe havia concedido todas as coisas por amor do seu próprio nome. Davi nunca é orgulhoso. Ele não se colocou como um estrategista, um grande rei, poderoso em batalhas, mas ele mostra que é Deus por amor do seu nome. E em último lugar, meus irmãos, nós já vimos que a vida de quem Deus é o pastor. Nós vimos que a vida daquele de quem Deus é pastor, o pastor, é uma vida que tem, de fato, um dinamismo. Nós podemos enfrentar dificuldades, é uma vida árdua. Mas, em último lugar, meus irmãos, trazendo uma aplicação principal desse salmo para esses dias difíceis que nós estamos vivendo, eu entendo, meus irmãos, que esse salmo traz, de fato, o consolo para quem tem uma vida sedenta. Olha o versículo 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos amados, é uma vida sedente, a vida daquele de quem Deus é o pastor. É uma vida sedente definida no sentido de que tem propósitos claros, uma vida com planos, metas, alvos desejados, definidos. É o desejo do servo do Senhor, daquele que ama o Supremo Pastor, numa busca sincera, não uma busca em virtude de circunstâncias ou necessidades. O salmista Davi declara essa grande verdade nas diversas adversidades da vida, como nós falamos. Calvino nos ajuda a entender isso. Tu preparas uma mesa perante mim,
ele quer dizer que Deus fornecerá o sustento sem problema ou dificuldade da sua parte. Como um pai que estende a sua mão para dar a comida para o seu filho, ele enaltece esse benefício a partir de uma consideração adicional, dizendo que, embora ainda muitas pessoas maliciosas invejem a sua felicidade e desejem a sua ruína, sim, lutem por defraudá-lo da bênção divina, não obstante, Deus não desiste de demonstrar ser liberal para com aquele que lhe faz-lhe o bem, para aquela ovelha que está no seu aprisco sobre o cuidado do pastor. O pastor Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor. Meus irmãos, ora, nós vemos que Davi vai dizer que uma mesa na presença dos meus adversários unge minha cabeça como óleo e o meu cálice transborda. O exuberante suprimento do óleo também é como o transbordar do cálice, devem ser aplicados como denotando a abundância que vai além do suprimento das necessidades comuns da vida, pois tal abundância expressa o enaltecimento e a riqueza, meus irmãos, da realeza daquilo que Deus é para o seu povo. E Davi, como rei, vai dizer dessa realeza é concedida a todas as ovelhas de quem o Senhor é o pastor. E a todos os homens, na verdade, são tratados com a mesma liberalidade como Davi fora tratado. Davi não é aquele rei, meus irmãos, que na perspectiva que vai viver da riqueza do seu povo e desfrutar da riqueza. Ele transmite a riqueza de Jesus, como Paulo vai dizer aos Coríntios, que ele se fez pobre por amor de nós. Nós vemos a riqueza do próprio Senhor Jesus dizer, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele é o nosso pastor, meus irmãos, e jamais nos faltará. Pois ele não se esquece e nem há de desamparar nós que somos suas ovelhas. Não somente no Salmo 23, mas há também outros lugares da palavra do Senhor no Antigo Testamento que nós vemos a comparação do relacionamento com Deus como pastor das suas ovelhas. Olha um pouquinho só o Salmo 28, o versículo 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o, exalta-o para sempre. O Salmo 28, o versículo 9. Então, o salmista Davi chama para Deus abençoar a tua herança, apacentar, cuidar como pastor. O relacionamento, meus irmãos, é evidenciado pela comunhão. Deus está sempre presente no meio do seu povo. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O próprio Jesus, quando vai chamar a comissão dos seus discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações, e aí diz, eis que para sempre estarei convosco. Mostra a presença dele conosco. Quando vai se despedir do seu povo, nós vemos João, na oração sacerdotal, ele fala que vai enviar o Consolador, meus irmãos. Como o Senhor está presente no meio do seu povo. Na época do Antigo Testamento, ele estava com ele no deserto, conduziu o seu povo, jamais abandonou o seu povo no deserto, na peregrinação, com 40 anos, com Moisés ali sofrendo todo o calor, toda a escuridão do deserto. E aí nós vemos que durante o dia o Senhor governava o seu povo como uma nuvem, e à noite no frio era um fogo, né? Uma coluna de fogo, trazendo segurança, proteção também para o povo durante o caminho do deserto. Além disso, nós vemos a Arca da Aliança, quando nós vemos que se encontrava no tabernáculo, significava a presença de Deus no meio do seu povo. Era um caminhar seguro, confiante, pois o Senhor era o seu pastor. Um povo que estava sendo suprido, porque Deus estava com ele, andando. O Senhor sempre cumpriu, meus irmãos, e sempre cuidou do seu povo, sempre cumpriu as suas promessas. Deus providenciou o alimento, dando a proteção dos inimigos. Meus amados, nós somos o povo de Deus, o novo Israel, e glória a Deus por isso, aleluias. Deus é o nosso Deus, nós somos as ovelhas que pertencem ao rebanho do seu pastoreio, meus amados irmãos. O nosso pastor é também um pastor presente, está no nosso meio. Como Deus está no nosso meio? Ele está, meus irmãos, através do Senhor Jesus Cristo,
Cristo é o pastor que está no nosso meio, Ele é o nosso Emanuel, é o Deus conosco. Ele próprio se identificou como o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, ele deu a vida por elas. Ele viveu na terra entre os homens, esteve presente no nosso meio, junto com os discípulos, deu a vida pelas ovelhas, ressuscitou e foi para junto do Pai. E está à destra do Pai a interceder por nós. Ele não esqueceu, ele não abandonou a sua igreja. E ele prometeu aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, todas essas imagens do Velho Testamento apontam para Cristo Jesus com o seu povo. A coluna de fogo, todas as realidades dos profetas no passado, a coluna de fogo, a Arca da Aliança, o templo. Meus irmãos, nós vemos pelo Espírito a sua palavra. O seu Espírito é o nosso consolador, ele habita em nós e está sempre ao nosso lado, trazendo encorajamento diante das tribulações que nós passamos. A vida daquele que o Senhor é pastor é uma vida dinâmica, árdua, mas é uma vida com perspectiva, meu amado irmão. É uma vida, quando nós olhamos, sedenta, que tem propósitos. Concluindo, meus irmãos, esse salmo muito rico, eu quero trazer tantas outras riquezas. Cristo é o nosso pastor. Ele nos providencia tudo o que nós precisamos para o nosso corpo, para a nossa alma. Ele nos defende, nos protege por ser o seu poder contra os nossos inimigos. Nele nós encontramos, meus irmãos amados, refúgio, consolo. A sua palavra e o seu Espírito nos consolam. A pergunta que eu quero trazer para você que está conosco nessa live, ouvindo o ensino da palavra de Deus: você está passando pelo vale da sombra da morte? Se você estiver, não fique amedrontado. Confie no pastor, no Supremo Pastor. Ele é contigo por onde quer que andares. E por que você não deve temer no vale da sombra da morte? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do seu amor e da sua presença? Paulo vai dizer: será que é os perigos, os males dessa vida, as tribulações, o diabo, a morte? Não! Nada pode separar daqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode separar, meus irmãos, e nem ninguém poderão separar-nos do amor de Deus na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, confessemos com confiança o Senhor que está sempre conosco. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e o monte se abale no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e os montes se abalem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não importa, meu amado irmão e amigo, quão escuro seja o vale pelo qual estejamos peregrinando, não temeremos mal algum, pois o Senhor, o nosso pastor, está sempre conosco, guiando-nos em nossa peregrinação e consolando-nos com a sua palavra e seu Espírito Santo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele cuida de nós. Por isso, como crentes peregrinos, confiemos nele em toda a nossa jornada e peregrinação, inclusive quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte. Existe, meus irmãos, uma grande diferença na vida. E sabe qual é? A vida de quem Deus é o pastor. A vida de quem Deus é o pastor é a vida de quem tem confiança para poder peregrinar e ser amparado, fortalecido e encorajado pelo pastor, o pastor que não falta. Deus abençoe a sua vida, sua família. Deus abençoe Maria dos Reis, minha amada mãezona. Deus abençoe a senhora com saúde, vigor, com fé. Nós estaremos orando pela senhora, pela sua saúde, pelo restabelecimento. Deus abençoe você, meu amado irmão, se estiver enfrentando uma grande dificuldade nessa vida. Confie no Senhor, não tema.
O temor tende a impedir a caminhada, tende a trazer depressão. O temor tende a trazer enfraquecimento e abandono da fé. Por isso nós somos encorajados nessa noite a sermos ovelhas, ovelhas que são sustentadas, amparadas e encorajadas pelo Supremo Pastor. Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero ver dos irmãos, que estão conosco ainda. Amém. Nossa irmã Marluce colocou uma ovelhinha cantando. Amém, irmã Marluce. Nós somos a ovelha de Cristo, E glória a Deus por isso. Deus abençoe muito, meus irmãos amados, a vida de vocês. Olha, o Hernani Jonas. Pois eu quero ver quem é você, meu irmão. Olha, tá a Nívia. Amém. O Davi está assistindo. Deus abençoe, viu, Davi? Sua vida, minha ovelhinha querida. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. Isso é verdade. Satisfação em Deus. Adalberto, nós falamos sobre isso, graças a Deus. Porque sem mim nada vocês fazer. Verdade, Adalberto. O Senhor é o bom pastor da vida pelas ovelhas. Isso, que o nosso pastor, irmã Marluce, Jesus estenda suas mãos curadoras sobre o Silvério. Vamos orar pelo Silvério também. O primo Silvério está com Covid também. Vamos orar, mora em Belo Horizonte. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus, o nosso Deus maravilhoso. Nós somos as ovelhas e Ele vai estar conosco. O Marciano, meu amigo do coração, pessoa que eu amo demais, ali de Araguari. Deus abençoe muito, Marciano, a vida da sua esposa também, que está recuperando da cirurgia. Deus abençoe muito. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor. E a nossa vida, Deus, é uma vida diferente, a vida de quem o Senhor é o pastor. É uma vida que enfrenta as dificuldades, é uma vida que tem sido amparada, encorajada, fortalecida pelo Senhor. Esse salmo é muito rico, Pai amado, Salmo 23. Ajuda-nos ó Deus, a nos deleitar nas promessas, ó Deus, na Tua presença sobre o Teu povo cuidando. Nos dê, ó Deus, o coração para sermos pastoreados pelo Senhor, ó Deus. Que o Senhor pastoreie, ó Deus, trazendo não só um bom alimento, uma boa pastagem, mas trazendo a cura sobre a nossa vida, enfermidade, principalmente a espiritual, ó Deus. Livra as ovelhas, ó Deus, das garras de Satanás, ó Deus, do lobo, da morte, que elas possam ser ovelhas amparadas, ó Deus, ovelhas restauradas pelo Senhor, curadas, ovelhas que se arrependem dos pecados, mas ovelhas também que caminham em vitória, porque o Senhor está à frente, ó Deus, conosco, ó Deus, nos livrando dos perigos, das dificuldades dessa vida. Ó Pai, abençoa a vida do Silvério, Deus, que está com Covid. Tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Aplica, Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Aplica, Deus, a Tua cura sobre a vida dele, sobre a vida da nossa irmã Maria dos Reis. Abençoa tantos outros, ó Deus, que estão enfermos também. Tende misericórdia, Pai. E abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, ovelhas que fortaleçam outras ovelhas. Ovelhas que ouvem o pastor. Ovelhas que estão fortes para fortalecer outras ovelhas, ó Pai. Abençoa a quarta igreja, em nome de Jesus, Deus. Abençoa teus servos. Eles possuem um pastor, o pastor é Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Deus, os 10 dias que estarei em São Paulo visitando minha família. Abençoa, Deus, teu servo Adalberto, que estará à noite trazendo a palavra do Senhor. Usa teu servo com graça, com misericórdia e com poder. Abençoa da mesma maneira, Deus, o evangelista Lindomar, para que possa conduzir os estudos das quartas-feiras, ó Deus, também no poder do Senhor e a escola dominical, nessas 2 semanas à frente, até o dia 26. Abençoa esses teus servos, ó Deus, e que haja sempre conversão, cura, restauração, ó Deus, na tua casa, Pai. Agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso poderoso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós
e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e agora e para todo sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, uma ótima semana para todos vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês, o lar de vocês, concedendo sempre graça e misericórdia. Amém e amém. Esse Deus que sonda o nosso coração, que nos guia, Ele é o nosso pastor. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. É isso que Ele quer fazer, Ele quer te guiar para águas tranquilas. Ele quer cuidar de você, da sua vida, do seu futuro. Que você decida isso hoje. Eu quero que Ele seja meu pastor, hoje e sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Que habitarei na
faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará.